Olá, sejam muito bem-vindos. Nas palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, versos 3, 4 e 5, ele diz assim: que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. E assim nós começamos o nosso culto adorando a Deus, glorificando ao Pai do céu, agradecendo por Ele ter nos chamado, agradecendo por Ele ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar, e assim nós podemos ter agora acesso ao nosso Deus, ao nosso Pai. Por isso é motivo de adoração, é motivo de alegria, é motivo de louvarmos a Deus, de lhe prestarmos culto. Por isso, neste pequeno momento, nós teremos agora adore a Deus. Coloque a sua mente, coloque o seu coração diante do Senhor, tire as dificuldades, os pensamentos, como venho falado, deixe isso com Deus, confie no Senhor, mas nesses momentos agora, preste o seu culto a Deus, ouça a sua palavra, cante louvores ao nosso Deus, ore ao Pai. Coloque também as suas necessidades diante do nosso Deus. Faça desse momento, aonde quer que você esteja, momento de adoração, momento de culto ao nosso Deus. Te agradecemos também porque você assim nos permite entrar na sua casa para que juntos possamos louvar ao nosso Deus. Que você possa aproveitar esses momentos junto conosco, ainda que virtualmente, mas pela fé nós estamos unidos, podendo prestar culto ao nosso Deus. E agora teremos uma oração de adoração que será feita pela nossa querida irmã Silvinha. Vamos juntos com ela orar ao nosso Deus e prestarmos culto a Ele. Por isso, vinde todos e adoremos ao nosso Deus. Senhor Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos amparado, Pai. Nós te louvamos, Pai, e te adoramos porque nós cremos que a Tua palavra é vida, Senhor, que a Tua palavra é verdadeira, Senhor, e a Tua palavra nos garante, Pai, que por mais que a nossa noite possa ser pesada, a nossa alegria vem ao amanhecer, Pai. A Tua palavra nos garante vitória, a Tua palavra, Senhor, nos garante conforto e consolo, Pai. O Senhor é Deus onipresente, onisciente, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor derrama graça sobre as nossas vidas dia após dia, Pai. As Tuas misericórdias se renovam, Pai, a cada manhã, e é por isso que nós temos forças, que nós temos fôlego para seguir em frente, Pai. Quero te agradecer por tudo que o Senhor fez, Senhor, pela minha vida, Senhor, e pela vida de cada irmão, Senhor, neste período, Senhor. Eu quero que o Senhor receba este culto, essa adoração, Pai, como forma, Senhor, de amor e gratidão a Ti, Pai. Que cada louvor, que cada palavra lida, Senhor, que a ministração da palavra suba ao Teu trono como cheiro suave, Pai, e agradável a Ti, Pai. Porque é isso, Senhor, que nós queremos entregar a Ti nesta noite, Pai. Que o Senhor receba, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Vamos agora à leitura bíblica que será feita pelo nosso irmão Nelsinho. Ele lerá o Salmo de número 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo, é o Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremo-nos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto, e ovelha de sua mão.
Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém. Vamos agora ouvir as nossas crianças louvando a nosso Deus com muita alegria no coração, e da mesma forma você é convidado a também louvar a Deus junto com as nossas crianças com muita alegria, porque é momento de alegria, de louvar a Deus, porque a alegria está no coração de todo aquele que conhece, que serve a Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus com as nossas crianças. Quanta alegria é podermos ouvir as nossas crianças desde pequenas louvando a nosso Deus. Isso é muito bom. Isso é um exemplo para nós também, que eles nos mostram que devemos louvar,
devemos estar alegres porque temos Cristo em nosso coração. E movidos por essa alegria, nós também temos a certeza que temos um Deus que nos ouve, um Deus que cuida constantemente de nós. E nesse momento nós iremos orar ao nosso Deus, intercedendo e suplicando a Ele. Por isso, feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Querido Deus, nosso Pai, ó Deus, temos a certeza que o Senhor cuida de nós, temos, ó Pai, essa certeza que o Senhor está conosco o tempo todo, está ouvindo as nossas orações, ó Pai. Por isso, ó Deus, de forma humilde, nós viemos te suplicar para que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus. Ó Pai, nós intercedemos por tantos e tantos irmãos que carecem do Senhor, carecem, ó Pai, da Tua ajuda, ó Deus. Muitos, ó Pai, que se encontram enfermos. Ó Deus, que o Senhor possa visitá-los nos hospitais, em suas casas, onde quer que eles estejam, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa curar conforme a Tua vontade, ó Deus, que o Senhor derrame cura, ó Deus, que o Senhor possa agir através dos médicos, ó Deus, fazendo com que essas pessoas melhorem, ó Pai, através de tratamentos, ó Deus, as pessoas que estão aguardando por cirurgias, ó Pai, que o Senhor possa ajudá-las, ó Deus, e assim elas consigam, ó Pai, ajustar, ó Deus, que elas possam conseguir fazer suas cirurgias, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, esteja ajudando todos os que estão enfermos, ó Pai. Ó Deus, eu também venho te pedir por aquelas pessoas que estão atravessando a dor da perda, pelas pessoas, ó Pai, que estão em luto, que perderam seus parentes, seus amigos, seus entes queridos, ó Deus. Seja por essa terrível doença que estamos enfrentando ou por tantas outras. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha consolar, venha, Deus, trazer o conforto, ó Pai, venha ajudar essas pessoas trazendo paz, para que elas consigam superar esse momento de dor, esse momento de perda, ó Deus. Ó Pai, também eu te peço para que o Senhor possa animar aqueles que estão desanimados, ó Pai, quantas pessoas que de repente estão perdendo o sentido em suas vidas. Ó Deus, ajude essas pessoas, ó Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito possa visitar a cada uma nesse momento. Ó Deus, o Senhor sonda os corações, o Senhor sabe exatamente cada dificuldade que cada um está enfrentando, ó Pai. Por isso, nesse momento, que o Senhor possa cuidar dessas vidas, Senhor. Que o Senhor possa olhar para elas, ó Deus, e que elas possam se derramar no Senhor. As ajude nisso também, ó Deus. Ó Pai, eu venho pedir também por aqueles que se encontram desempregados, Senhor. Ó Deus, estamos atravessando um momento econômico também muito difícil, ó Pai. Quantas empresas não fecharam nesse período de turbulência, ó Deus. Quantas pessoas que acabaram ficando desempregadas, Senhor. Ó Deus eterno, venha ajudá-las, Senhor. Ó Pai, venha fazer com que elas consigam arrumar novos empregos, novos trabalhos, ó Pai. Ajude, ó Deus, também aquelas que estão empregadas, ó Pai, mas que estão sofrendo em seus trabalhos, Senhor. Ó Pai, venha ajudar, venha fazer justiça, ó Pai, a Tua justiça, Senhor. Ó Pai, dê forças, ó Deus, para que possamos continuar caminhando, ó Pai. Ó Deus, e traga esperança para aqueles que estão desempregados, para que eles possam depositar e colocar a fé no Senhor e saber, ó Deus, que o Senhor está com eles, ó Pai. Por isso eu peço que o Senhor dê a orientação, ó Deus, necessária para cada um deles, ó Pai, que o Senhor os ajude a encontrar um novo emprego, ó Pai, e não deixe faltar nada em suas casas, ó Pai. Ó Deus, os profissionais autônomos e profissionais liberais, ó Deus, também que o Senhor possa ajudá-los com mais trabalho, Senhor, com novas oportunidades, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar financeiramente também. Ó Deus, tantos irmãos que estão necessitando do Senhor, ó Pai, que atravessaram dificuldades, eu os coloco, ó Pai, diante do Senhor, e que o Senhor os abençoe com novas propostas de trabalho, ó Deus, com novas oportunidades, Senhor. Ó Pai, eu coloco essas famílias, essas vidas em Tuas mãos.
Ó Pai, oro também pela tua igreja, Senhor, especificamente por nossa igreja ali no Parque do Chaves. Ó Pai, por cada pessoa que está agora prestando este culto a Ti, que está conosco nesse momento. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito visite a cada uma delas. Ó Pai, aquelas pessoas que de repente ainda não Te conhecem verdadeiramente, toca nessas vidas, Senhor. Ó Pai, os lares que estão desestruturados, derrame amor, ó Pai, a Tua presença sobre esses lares, que haja paz, que haja união, ó Deus, que laços sejam reconstruídos, ó Pai. Ó Deus, que as diferenças sejam deixadas de lado, ó Deus, que o perdão seja distribuído, ó Pai, seja concedido e reine também sobre cada lar, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada um que está comigo nesse momento orando, abençoe suas famílias, ó Pai, que possamos ser exemplos de fé por onde quer que estejamos. Ó Pai, abençoe os nossos filhos, abençoe, ó Pai, os nossos pais, os nossos irmãos, avós, ó Deus, netos, toda a nossa família, Senhor. Nós oramos, ó Pai, pelo nosso país que tem atravessado tantas dificuldades políticas também, ó Deus, além de dificuldades econômicas. Ó Pai, toca no coração de nossos governantes, ó Deus, constrange aqueles que estão, ó Pai, desviando, que estão roubando, ó Deus, os corruptos, ó Pai, tire-os do poder, Senhor. Ó Deus, uma eleição está se aproximando, ó Pai, que possamos estar atentos, ó Deus, em quem iremos votar, ó Pai, para colocar pessoas ali dignas, ó Deus, pessoas honestas na condução do nosso país. Por isso, ó Deus, eu peço que o Senhor, ó Pai, toque no coração de cada governante, ó Pai, de cada político, ó Deus, que está à frente do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, ó Deus, das nossas cidades, ó Pai, dos nossos estados, ó Deus, colocamos o nosso país em Tuas mãos. Eu oro, ó Pai, assim como cada um dos nossos irmãos, e eu oro, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E agora nós iremos louvar ao nosso Deus através dos cânticos. E quem irá nos conduzir nessa adoração ao nosso Deus serão os nossos irmãos da banda Refúgio. Vamos, junto com eles, adorar ao nosso Deus através dos cânticos. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e
mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. O Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a sua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me
Louvado seja Deus. E agora nós teremos uma oração por iluminação que será feita pela Raquel. Em seguida, teremos a palavra do Senhor sendo pregada, sendo proclamada. Vamos nos preparar também para esse momento. Grandioso, queremos te agradecer, Senhor Jesus, por mais um dia de vida, ó Pai. E agora nesse momento, Senhor, em que o pastor Daniel irá ler a Tua palavra, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa falar através dele e nos transmitir uma mensagem de amor, de fé, de esperança, que os nossos corações, Senhor, possam encher de alegria, nos encher do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nossas vidas, Senhor Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, Raquel. Amém. Eu te convido a acompanhar a leitura bíblica que eu farei nesse momento de 2 Timóteo, no capítulo de número 1, dos versos de 1 a 5. Vamos ouvir a leitura da palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Palavras do Senhor. O apóstolo Paulo, nós podemos observar que em quase todas as suas cartas ele inicia com orações e agradecimentos aos seus destinatários. Mas com Timóteo há um envolvimento maior. Podemos perceber que há um carinho também em suas palavras que demonstram ali um certo afeto pessoal pelo seu filho na fé, como nós podemos ver aqui logo no verso de número 2. Ali podemos entender e perceber um carinho muito grande da parte de Paulo para com Timóteo. Nós podemos assim dizer que ele adotou Timóteo como seu filho na fé, como seu discípulo, como seu filho espiritual. Timóteo foi discípulo de Paulo, o qual exerceu uma grande liderança espiritual sobre sua vida.
E ali, sendo exemplo de liderança, de compromisso, de dedicação ao reino de Deus, sendo este um grande anunciador e discípulo de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para essa liderança de Paulo sobre Timóteo, seu filho na fé, nós somos levados a olhar para nós, exatamente para nós, para as nossas atitudes e também a olhar para nossos filhos e vermos como é que andam as nossas atitudes com eles. Nós podemos ver aqui a atitude de Paulo com Timóteo, ali o seu filho espiritual, seu filho na fé, mas eu quero trazer isso para nós, para as nossas vidas. Essa atitude ou essas palavras aqui demonstrada e colocada por Paulo, quando trazemos isso para nós, para a nossa vida, e vida de pais e filhos, como é que têm sido as nossas atitudes com eles? É certo que os pais educam os seus filhos, ensinam ali muitas coisas para eles, mas será que também temos assumido uma liderança espiritual sobre eles? Você já se fez essa pergunta? Que além da sua educação, daquilo que você tem ensinado de forma diária, no cotidiano, você também tem exercido uma liderança espiritual sobre os seus filhos? Ou será que temos terceirizado isso ou simplesmente deixado ao relento quando se toca ou se fala neste assunto, deixando que quase que como cada um por si? Como é que tem sido isso na sua casa, na sua vida? Como é que você tem feito isso com os seus filhos ou até mesmo com filhos na fé? Pessoas que olham para você como um exemplo de servo de Deus, exemplo de alguém que serve, discípulo de Jesus Cristo. Como é que tem sido o seu cuidado sobre essas pessoas? Sobre os seus filhos naturais ou até mesmo filhos na fé? Você tem exercido essa liderança espiritual sobre a vida deles? Nós somos chamados a assumir uma liderança espiritual sobre nossos filhos, além da educação, do ensino, das práticas diárias. Devemos, a partir de nós, deixar exemplos de fé, demonstrado, mais uma vez, através de nós, através de mim, através de você, o servir a Cristo, ou buscar ao reino de Deus em primeiro lugar, ou cuidar do próximo. Somos chamados a deixar um verdadeiro legado para nossos filhos, e isso eu te garanto que é melhor do que deixar qualquer herança material para eles. Deixar o teu exemplo, a tua fé é melhor do que qualquer herança que você possa trabalhar para deixar com seus filhos. O teu legado, a tua raiz fortalecida sobre os seus filhos é melhor do que qualquer coisa material que este mundo possa oferecer para os seus filhos. O verso 3 nos mostra o quanto que Paulo orava por seu filho, lá na parte B do versículo, e eu vou ler novamente do versículo 3. Porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Da mesma forma, devemos orar pelos nossos filhos. Por isso eu te pergunto, quantas vezes você tem orado pelo seu filho, pela sua filha? O quanto que você os tem colocado diante do Senhor? Qual tem sido o seu compromisso neste quesito? E, além de orar pelos seus filhos, orar até mesmo pela conversão dos seus filhos, caso eles ainda não tenham se convertido, caso eles ainda não tenham tido esse encontro especial com Cristo, você já tem orado por isso? De repente seu filho ainda é pequeno, você já tem orado pelo futuro dele? O quanto que você tem orado pelos seus filhos para que eles se tornem e sejam grandes homens e mulheres do Senhor? E não somente orado quando eles estão ali passando por algo ou necessitando de alguma coisa,
Mas você tem orado sem cessar? Como Paulo coloca aqui, noite e dia, o tempo todo, você tem feito isso? Deus, ele nos chama a termos esse compromisso com os nossos filhos, essa responsabilidade, esse ato de amor para com eles, de orar sem cessar, de dia, de noite, em todo o tempo, isso de forma constante. Você tem exercido essa liderança sobre seus filhos, esse cuidado, esse ato de amor com eles? A sua oração é importante para a vida do seu filho, para que ele fique cada vez mais firmado em Jesus Cristo. Nós podemos perceber alguns detalhes, algumas dicas até mesmo que Paulo vai nos colocando nessa carta a Timóteo que serve muito para nós. Além da oração, que esta deve ser sem cessar, lá no verso 4, o apóstolo Paulo nos diz da alegria em ver a Timóteo. As lágrimas de Timóteo ali relatadas por Paulo provavelmente se deram no momento em que eles se separaram. Porque quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, Paulo estava na Macedônia e Timóteo estava em Éfeso. Possivelmente, um tempo depois, eles tenham se encontrado posteriormente, e nesse momento deste encontro, os soldados romanos prendem o apóstolo Paulo. Ali ele já estava com a idade bem avançada, já estava, digamos, idoso, e naquele momento os soldados romanos prendem a Paulo e o levam a Roma como um prisioneiro, e ainda debaixo de uma humilhante acusação dele ter ateado fogo à cidade de Roma, dele ter liderado um ataque à cidade de Roma, onde foi colocado fogo sobre aquela cidade, uma das cidades mais importantes, se não a mais importante de sua época. Isso nos mostra, nas palavras aqui do apóstolo Paulo, o quanto que a separação dói. O quanto que estar distante dói. Este momento que estamos de pandemia, graças a Deus as coisas já estão voltando aos poucos ao seu normal, mas se nós voltarmos alguns meses atrás, quando estávamos ali em isolamento mesmo, cada um na sua casa, naquele início terrível, como era difícil ficar distante das pessoas que amamos. Quantas pessoas que ficaram distantes de seus pais, ou até mesmo de seus filhos, quantos profissionais de saúde que não puderam ver ali seus filhos porque estavam ali constantemente tendo contato com pessoas contaminadas pela Covid, não puderam ver seus filhos, como esse distanciamento dói, como a separação dói. E aqui quando Paulo coloca, ele coloca que essa separação fez Timóteo chorar porque ele estava vendo o seu pai na fé, o seu líder espiritual, aquela pessoa tão querida sendo levada presa de forma injusta, sendo distanciada e levada ali para Roma. Aquilo fez com que lágrimas escorressem dos olhos de Timóteo, e aquilo também mexeu com o apóstolo Paulo. Tanto é que ele descreve ali que ele queria muito ver novamente o seu filho querido. Ele coloca ali que olha, eu estou ansioso para te ver novamente, para ter a alegria deste reencontro. Paulo queria apenas ver novamente o seu filho querido, o seu filho ali na fé. Olha só o quão importante e valiosa é a nossa presença, é o estar junto, é o estar próximo. Por isso, o quanto que você tem valorizado a sua presença com seu filho. Aqueles pais que estão distantes dos seus filhos podem responder muito bem quanto que dói essa separação. Por isso, o quanto que você tem aproveitado os seus momentos de estar junto do seu filho ou da sua filha. Você tem valorizado esses momentos, ensinando até mesmo o seu filho através do seu exemplo de vida, do seu exemplo de fé. Você tem feito isso? Você tem aproveitado esses momentos ali de estar junto deles?
Paulo também nos fala de exemplo, de ser um exemplo de fé. Devemos ser um exemplo de fé aos nossos filhos. Olhemos novamente o verso de número 5. Ele coloca assim, Paulo escreve assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Uma fé genuína, verdadeira, sem fingimentos, que primeiramente habitou em sua avó e depois ali em sua mãe, agora habitava em Timóteo. Podemos perceber que uma fé que vem desde a sua avó, sua mãe, e chegando até Timóteo. Olha a bênção na vida de Timóteo. Sua avó e sua mãe eram pessoas tementes, eram mulheres tementes a Deus. E isso lhe foi passado, lhe foi ensinado, e isto foi percebido em sua vida e na sua convivência com a sua avó e com a sua mãe, de uma forma tão grande que o apóstolo Paulo coloca que isso era visível. Era possível perceber na vida de Timóteo por causa de sua avó e de sua mãe, dos exemplos daquelas mulheres sobre a vida de Timóteo. Paulo via a fé genuína de Timóteo e sabia que tinha uma raiz ali, que tinha algo muito forte na vida de Timóteo, que aquilo vinha de sua avó e de sua mãe. Elas eram judias e depois se converteram ao cristianismo, tiveram e viveram o cumprimento da promessa de Deus através de Jesus Cristo em suas vidas. Olha só, a importância sobre a fé. Ela não fica somente no filho e na mãe, como no caso de Timóteo, mas também na avó. Veio desde sua avó, foi cultivada, preservada, alimentada de geração em geração, chegando até Timóteo. Isso nos mostra o quão importante é a preservação da nossa fé em Deus, em seu Filho Jesus Cristo. Exemplos, onde nós passamos isso aos nossos queridos, aos nossos filhos, e cada vez mais suas raízes são firmadas no Evangelho, suas raízes são cada vez mais fortalecidas na palavra de Deus. Isso se dá das nossas atitudes, dos nossos exemplos para com os nossos filhos, com os nossos herdeiros. E olha só, e não só de pai para filho. Esse exemplo vem antes ainda. Por isso mesmo, vovô e vovó, o seu exemplo de fé também é observado pelos seus netos. Eles irão observar a sua fala, o seu exemplo, as suas atitudes. Por isso há em você também uma responsabilidade, um exemplo a ser transmitido aos seus netos. Seus herdeiros, eles irão olhar com orgulho para você, os herdeiros irão olhar com orgulho para os seus pais, para os seus avós, e exatamente vão dizer, com a boca ali cheia de alegria, orgulhosos, poderão dizer para outras pessoas: olha só, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como minha mãe, como meu avô, como minha avó, eu quero ter a fé que eles têm, eu quero ter as palavras que eles têm, eu quero servir a Deus como eles servem a Deus, eu quero seguir o exemplo dos meus pais, dos meus avós, pessoas tementes a Deus. Eu quero ser assim também, eu quero crescer cada vez mais e ser como eles. Olha só a importância da fé, da sua fé sobre os seus filhos, sobre os seus netos. Desperte isso neles para que eles cresçam querendo ser assim também. Servos fiéis ao nosso Deus. Pessoas comprometidas com o Evangelho de Cristo. Você precisa ser este exemplo para os seus filhos, para os seus netos. De repente, ainda que os avós não estejam mais presentes, de repente Deus os chamou e eles não estão mais aqui, mas se foram grandes servos do Senhor.
Seus exemplos ainda ficarão e continuarão produzindo frutos em seus filhos, em seus netos, de forma que os pais podem contar aos filhos o exemplo de seus avós, o exemplo de fé, exemplo de obediência a Deus. Olha só, pai e mãe, de repente, se o vovô ou a vovó do seu filho não está mais aqui, mas conte com orgulho aquilo que o teu pai e a tua mãe fez, conte aos seus filhos. Exemplo de fé vivido e transmitido para você. Hoje você pode transmitir isso para os seus filhos. Eu não tenho mais o meu pai aqui, Deus o chamou para ele, mas estou sempre contando para minha filha exemplos que meu pai deixou para mim, que eu vivi e aprendi com meu pai, exemplos que eu transmito para minha filha e o qual ela sente orgulho, mesmo dela não ter conhecido direito o meu pai, porque no ano em que ela nasceu, Deus chamou meu pai, então foram meses ali de convivência, ela não tem tanta recordação assim com ele, mas eu cultivo nela exemplos de fé que o meu pai viveu e transmitiu e ensinou para mim. Olha só a importância da fé dos nossos pais, ao qual nós podemos transmitir aos nossos filhos exemplos que ficam. Olha a importância da sua fé, dos seus exemplos também. Sabe por quê? Nós somos o primeiro contato que nossos filhos e netos terão com a palavra de Deus. Esses primeiros contatos se dão dentro de casa, se dão conosco. Eles verão em nós, eles verão em vocês a palavra de Deus sendo vivida, sendo obedecida. Eles verão em vocês o temor a Deus, o respeito ao próximo. Por isso que a sua raiz precisa ser boa. Você precisa cuidar disso para que ela continue dando frutos em suas gerações futuras, em toda a sua descendência. Por isso, nós somos influências para nossos filhos e netos. E essa influência precisa ser boa. Precisa ser boa, os nossos exemplos precisam ser bons para que possamos criar grandes homens e mulheres, servos do Senhor, que se orgulham dos pais, das mães, dos avós e das avós que tiveram. De repente, seus pais ou seus avós não temem a Deus, não conhecem a Deus, não conhecem a sua palavra, mas você está tendo essa oportunidade hoje de começar, sim, de começar em você, de deixar a sua raiz fortalecida e até mesmo você influenciar os seus pais, os seus avós a conhecerem a Deus e a sua palavra, a se converterem a Jesus Cristo. Você também pode orar pela conversão dos seus pais e dos seus avós. Essa responsabilidade não fica apenas no avô e no pai. Você também pode assumir isso e transmitir aos seus pais, aos seus avós. Seja um exemplo de fé, de busca a Deus. Há sempre um momento de começar. Pode ser contigo. Ou seja, todos nós precisamos ser exemplos de fé. Não importa se hoje você é avô, se você é pai, se você é filho, se você é neto. É claro que isso precisa começar das pessoas mais experientes. Mas de repente, se na sua família ainda não teve esse encontro e você está tendo essa oportunidade, comece por você então. E aí você leve isso aos seus pais, leve isso aos seus avós e tenha a sua família toda voltada aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que os exemplos precisam ser vividos e precisam ser transmitidos e compartilhados com os outros, com os nossos filhos, por exemplo. Eu tenho lido para minha filha histórias da Bíblia. Ela tem ali, além da Bíblia, uns livros de histórias da Bíblia, e eu tenho lido para ela antes dela dormir. E nesses dias mesmo eu estava com um cansaço tão grande, uma dor de cabeça muito forte. Eu fui até o quarto dela, sentei do lado dela, orei ali com ela na cama, e eu
estava nem conseguindo me concentrar direito devido ao cansaço e à dor de cabeça. E eu disse que eu só iria orar com ela e depois iria dormir, exatamente por causa da minha condição física. E aí terminei de orar, falei, filha, agora o papai vai dormir, tá bom? Boa noite, dorme com Deus, Deus abençoe você. E aí ela disse para mim, pai, mas você não vai ler nenhuma história da Bíblia para mim hoje? Eu disse, filha, hoje papai não vai ler, papai está muito cansado, eu preciso dormir, papai precisa deitar. E dei um beijo nela e saí do quarto. Eu acho que Deus puxou minha orelha naquele momento, que eu saí do quarto dela. E Deus falou para mim, volta lá, rapaz, volta lá e lê a Bíblia para ela. Eu dei alguns passos, voltei, pedi desculpas para ela, abri a Bíblia e li para ela. Qual é o exemplo que eu tenho mostrado para minha filha? Como eu quero que seja a raiz dela? Quão profundo eu quero que ela esteja alicerçada na palavra de Deus? O quanto que eu quero que ela cresça no conhecimento a Deus? Será que eu vou deixar que um cansaço venha me impedir de ler a palavra de Deus para minha filha? Que uma dor de cabeça que vai passar me impeça de ter aquele momento tão precioso com ela, de leitura da palavra de Deus, de explicar aquele momento ali da história para minha filha? Será que eu vou permitir que isso atrapalhe esse momento tão bom com a minha filha? Nesse dia do cansaço, eu voltei, como eu disse, e deitei ali, sentei do lado dela, ela estava deitada na cama, abri, comecei a ler ali a história para ela, e eu dormi sentado antes do último versículo. Ela me acordou e disse, pai, você dormiu? Aí eu acordei, ela olhou para mim e falou assim, pai, ontem eu dormi, hoje foi você. Ela riu, eu também ri. Eu dei um beijo nela e fui para o meu quarto. Cansado ainda, a dor de cabeça não passou, mas eu estava tão feliz, tão feliz. Por quê? Porque a minha filha quer ouvir a leitura da Bíblia e ela quer que eu leia. Ela poderia ler, ela já sabe ler, mas ela quer que eu leia. Ela quer a minha presença ao lado dela. Eu não posso desperdiçar esses momentos preciosos, essa oportunidade de transmitir a palavra do Senhor para ela. Eu não posso perder isso. Eu estou fazendo com que a raiz dela fique cada vez mais forte, cada vez mais firmada na palavra do Senhor. Porque chegarão momentos em que eu não estarei ali ao lado dela para ler a Bíblia para ela. Mas, através da minha influência, da minha dedicação, do meu exemplo, ela continuará lendo e buscando a Deus, aonde quer que esteja, com quantos anos quer que tenha. Eu quero que ela se lembre disso mesmo em sua velhice e que ela também passe isso para os seus netos, para os meus bisnetos. Porque eu quero que ela tenha uma fé firme, que os meus netos tenham uma fé firme, que os meus bisnetos tenham uma fé firme, verdadeira, genuína, firmada em Deus, porque eu estou cultivando a minha raiz, fortalecendo, e assim toda a minha herança, toda a minha descendência também será fortalecida na palavra do Senhor. Por isso, invista em seus filhos, ore sem cessar por eles de dia, de noite, demonstre a sua fé a eles. Busque cada vez mais a Deus e tenha uma fé genuína, verdadeira e não fingida. Tenha a alegria de estar ao lado deles e não importa a idade. Se ainda são crianças, se são adolescentes, jovens, se já são adultos, se eles já têm suas famílias, mas todas as oportunidades que você tiver, esteja com eles. Crie oportunidade de estar ao lado dos seus filhos. Nós não sabemos por quanto tempo ainda teremos essa rica oportunidade. Então faça de cada momento uma verdadeira festa. Beije-os, abrace-os, dê muita risada com eles. Conte sobre a sua vida para eles.
as dificuldades que você já atravessou, as vitórias que você já conquistou, até mesmo aquilo que você já perdeu e o que você aprendeu com essas perdas. Conte como é que foi a sua conversão para eles. Conte os seus exemplos de fé, de superação. Fale para ele as respostas de oração. Aquilo que você orou a Deus e Deus te respondeu através da sua oração. Fale cada vez mais de Jesus Cristo para eles. Seja a influência que eles precisam, que vem de alguém que é temente a Deus, que segue a Jesus Cristo, que obedece a sua palavra. Não negligencie isso. Você tem responsabilidade sobre isso. Você precisa passar isso para os seus filhos, para os seus netos. Tenha prazer nisso. Viva esses momentos. Que sejamos exemplos de fé, que sejamos testemunhas e discípulos de Cristo e que tenhamos o privilégio de ver vidas sendo impactadas através do nosso exemplo, através da nossa fé, e que isso se estenda aos nossos filhos, nossos netos e a toda a nossa família. E você, filho, e você, filha, se seus pais, volto mais uma vez a dizer, se seus pais não conhecem a Deus, faça da sua vida um marco inicial de fé em sua família. Ore pela conversão de seu pai, de sua mãe, ou de ambos, de seu avô, de sua avó, de seus avós, ou daquela pessoa que te criou, que cuidou de você, e que você tenha a oportunidade de fortalecer a sua raiz, firmando-a em Jesus Cristo. Que assim como Paulo viu em Timóteo uma fé sincera, na qual, primeiramente, habitou em sua avó e em sua mãe, que você também busque viver uma fé sincera, genuína, firmada em Jesus Cristo. E que isso passe de geração em geração, seja de seus avós, de seus pais, de você, de seus filhos, de seus netos, e que isso se estenda por toda a sua descendência. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, ó Deus, como é bom saber que pertencemos a Ti, a Tua família na fé, ó Deus, e queremos, ó Pai, colocar todas as nossas famílias diante do Senhor. Ó Deus, que possamos nos fortalecer, que o Senhor nos ajude a crescermos em nossa fé, ó Pai, e assim transmitir essa fé, os nossos exemplos aos nossos filhos, aos nossos netos e até mesmo aos nossos pais e aos nossos avós. Ó Deus, que possamos influenciar a nossa família a serem servos e servas do Senhor. Ó Deus, que através das nossas vidas muitas outras pessoas sejam impactadas através de nossos exemplos de fé. Cuida, Senhor, de cada um de nós, cuida, ó Pai, das nossas famílias, e que possamos estar todos firmados, prostrados a Ti. Abençoa, Senhor, e cuida da nossa família. Fortaleça a nossa raiz, a nossa fé, a nossa família no Senhor. Cuida, ó Pai, dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos netos, de toda a nossa família. Eu oro, ó Pai, juntamente com cada um nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto e, como um envio, olhando para as palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, nos versos 8 e 9, ele diz o seguinte: Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá paz estará com vocês. Vamos orar a Deus agradecendo por esse momento de culto que tivemos hoje. Deus querido, Pai,
Ó Deus, obrigado, Senhor, por esses momentos tão preciosos que é de podermos dedicar e cultuar ao Senhor, de adorar a Ti, ó Deus. Nós vivemos sempre numa correria, ó Pai, sempre buscando tantas coisas, ó Deus, que realmente precisamos parar e Te adorar. Precisamos parar e prestar louvores, ó Pai. Precisamos parar e ouvir a Tua palavra e sabermos, ó Deus, o quão que é importante a nossa presença em nossa família. O quão importante é, ó Deus, sermos exemplos para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos netos. Ó Deus eterno, obrigado por este culto, Senhor. Ó Deus, e peço que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós nessa semana que está iniciando, ó Deus. Cuida, ó Pai, da nossa mente, do nosso coração, e que possamos, ó Pai, ser exemplo, ó Deus, dentro de nossa casa, em nossa família, ó Deus, fazendo a Tua vontade, ó Pai, praticando, ó Deus, a Tua palavra, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nessa semana. Que todas as decisões que tivermos que tomar sejam conforme o Teu querer, a Tua vontade, ó Deus. Cuida de cada um de nós, nos livra, ó Pai, de todo mal, Senhor. E que possamos, ó Deus, todos os dias termos o desejo de estar em comunhão contigo, termos o desejo de falar do Senhor aos nossos queridos. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Eu oro, ó Pai, agradecido a Ti, em nome de Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador das nossas vidas, aquele que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. Deus tem o poder e a glória. Amém. Vamos com muita alegria receber a bênção do nosso Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão, o consolo, a alegria do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua família, sobre a sua descendência e sobre todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e até a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Chegamos assim ao final do nosso culto, tá vendo? Foram momentos muito preciosos na presença do nosso Deus, em louvor, em adoração a Ele, prestando este culto ao nosso Deus, que é digno de toda adoração, de todo louvor. Quero mais uma vez te agradecer porque você nos permite entrar em sua casa. Você abre as portas da sua casa e virtualmente nós entramos e juntos podemos adorar a Deus, podemos louvá-lo. É muito bom saber que você está aí também louvando a Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, pelas ferramentas que estão em nossas mãos e assim nós podemos louvá-lo mesmo em meio às dificuldades. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele te ajude cada vez mais a ser um exemplo na sua casa, que os seus filhos possam ver essa pessoa de fé que você é. Por isso, busque a Deus. Busque a Deus, esteja cada vez mais presente em comunhão com o nosso Deus, alimentando a sua fé, alimentando a sua vida espiritual, para que os seus filhos, os seus netos percebam e vejam e aprendam isso em você, para que eles queiram também se espelhar em sua fé, fortalecendo assim a sua raiz e deixando eles cada vez mais firmados na palavra do Senhor. E da mesma forma, filho, com seus pais, com seus avós, demonstre isso para eles.
Que Deus esteja contigo nessa semana, em tudo que você fizer, que você busque, coloque a Deus em primeiro lugar. Tudo que você fizer, faça para Deus. Tudo que você falar, que seja para Deus. Que a tua vida seja um exemplo, além da sua família, para todos os que estiverem à sua volta, ao seu redor. Que você tenha, sim, uma semana abençoada pelo nosso Deus. Que você fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que você também compartilhe este nosso culto. Mande aos seus amigos, pegue o link aqui deste vídeo, mande para a sua família, para os seus amigos, compartilhe da palavra do Senhor. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, clique ali no sininho para você sempre ser notificado quando os nossos cultos irem ao ar e assim você ter essa oportunidade de adorar ao nosso Deus. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e um ótimo dia, uma ótima semana e até mais.